Vou apresentar hoje a prova presencial da disciplina de Políticas Públicas Educacionais, fazer uma síntese sobre as principais reformas educacionais no Brasil. Então, o que se pede nesse trabalho é fazer justamente essa síntese com alguns pontos, conhecer as principais reformas do governo Dilma. Vou usar aqui a caneta para ir marcando. Então, conhecer as principais reformas, analisar o Plano Nacional da Educação, analisar também a emenda constitucional do número 59, que ela foi feita em 11 de novembro de 2009, e, por fim, as alterações sofridas na LDB, que foi feita em 1996. Bom, as principais reformas do governo Dilma. Então, teve lá um investimento nas redes do Estado, na educação profissional em todo o país. O que aconteceu foi que, em 11 de março de 2011, ou seja, no ano que a Dilma já assumiu a presidência, o MEC comunicou que o governo ampliou de 320 milhões para 263 milhões o investimento na educação. Então, houve também mais vagas para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização dos Jovens e Adultos. Esse programa já existia no governo anterior, então ela deu continuidade. O piso salarial do magistério teve reajuste de quase 16%. O Programa Brasil Profissionalizado, onde visava fortalecer as redes estaduais de educação profissional e tecnológica, foi implementado. Teve também o Pronatec, que visava a ampliação das vagas e expansão das redes estaduais de educação profissional. Então, o Pronatec até hoje está aí funcionando. Uma outra coisa também que eu consegui destacar foi, juntamente com o Haddad, que era ministro da Educação, a Dilma conseguiu distribuir 30 mil bicicletas e capacetes escolares para 81 municípios de todo o país, através do programa Caminho da Escola. Então, é uma forma de dar acesso, né, a essas crianças para chegar à escola. Teve também a questão do programa junto com a Marinha, para embarcações que fizessem o transporte das crianças que tenha como percurso os rios, né? O Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar de Educação Infantil, o Proinfância. Então, utilizou recursos do PAC e construíram escolas de educação infantil e quadras esportivas cobertas. Aí, outro programa aqui interessante é o Plano Nacional de Banda Larga, que estabeleceu, através do Ministério das Comunicações, uma proposta de colocar, né, internet aí, banda larga para a maioria das escolas. E por fim, o programa Ciências Sem Fronteiras, que permitia que alunos conseguissem ir para outros países, inclusive algumas instituições federais fizeram parceria com universidades na França para estudos de hotelaria e fizeram intercâmbio, né? Também esses alunos da França viriam ao Brasil para estudar todos os avanços instituídos na Copa, ou melhor, nas Olimpíadas. Pois bem, já em relação ao PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tinha lá o planejamento para a próxima década, com 20 metas do Plano de Educação. Então, Haddad foi quem contribuiu bastante para que esse plano ocorresse. E ele foi elaborado juntamente com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco. Então, 3 grupos separam essas 20 metas. Então, há metas nesse grupo aqui estruturantes para a garantia do direito à educação básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso à universalização da alfabetização e ampliação da escolaridade. E, claro, oportunidades de educação para todos.
Então, meta 1, 2, 3, 5 e 6. A 1 é justamente essa, universalizar a educação infantil na pré-escola de crianças de 4 a 5 anos de idade. Meta 2, universalizar também o ensino fundamental. Meta 3, atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Meta 5, alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano, ou seja, então até o terceiro ano ter aí que essas crianças sejam alfabetizadas. 6, oferecer educação em tempo integral, pelo menos a 50% das escolas públicas. Eu acredito que essa meta ainda não foi atingida. Meta 7, fomentar a qualidade da educação em todas as etapas e modalidades. 9, elevar a taxa de alfabetização da população. 10, matrículas de educação de jovens e adultos, preferencialmente integrada à educação profissional. Meta 11, triplicar as matrículas de educação profissional no ensino médio. Então, aumentar essas vagas eram umas das propostas. Nesse segundo grupo de metas, de respeito à redução da desigualdade, a fim de promover a equidade. Então, a meta 4 e 8 trata justamente sobre isso. Meta 4, fazer com que universalizar também a população que tem transtornos globais de desenvolvimento, um atendimento educacional. Então, a inclusão aí desse pessoal. E meta 8, fazer com que a população do campo atinja, né, um nível mais elevado de educação. Então, igualar a escolaridade também entre negros e não negros. Tem a ver com isso também de inclusão. Um terceiro bloco de metas, valorização dos profissionais de educação. A fim de que as metas anteriores sejam atingidas, a valorização dos profissionais de educação é imprescindível para que isso ocorra. Então, meta 15, garantir aí, através de leis, que haja um prazo nesse plano, formação de profissionais de educação, e assegurando que todos os professores e professores de educação básica possuam formação específica no nível superior, tá? Então, meta 16, formar em nível de pós-graduação. 17, valorizar os profissionais do magistério, de forma a equipar seu rendimento médio e escolaridade também equivalente. E meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de plano de carreira. Então, essa questão de plano de carreira aí também foi bastante importante. Por fim, o último grupo é fazer com que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios devem participar da elaboração das metas sobre o ensino superior. Então, meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior. 13, elevar a qualidade da educação. Então, fazer com que tenham a proporção maior de mestres e doutores no corpo docente. E, por fim, elevar o número de matrículas na pós-graduação. Então, fazer com que os professores não fiquem somente com a graduação e tenham acesso a mestrados e doutorados. Em relação à emenda, olha só, o que é que ela traz? Ampliou a obrigatoriedade do ensino gratuito, instituiu a colaboração entre os sistemas de ensino, alterou a distribuição dos recursos públicos e vinculou-se ao produto interno bruto e, por fim, acabou com a incidência da desvinculação das receitas. Então, fez com que, assim, tivesse mais dinheiro, né, destinado à educação, que antes o governo poderia decidir isso como quisesse e deixar a educação de fora. Então, fez com que a DRU, né, sobre a educação, impedindo que os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fossem destinados a outros fins. Então, fica bem restrito à educação. Na LDB de 1996, houveram bastantes alterações. Inclusive, quase um terço dela sofreu alteração. Alguns estudiosos falam que deveriam ser feita uma nova LDB, de tantas alterações que ela já sofreu. Então, eu destaquei algumas aqui importantes para relatar. Então, o ensino obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena foi uma dessas alterações incluída. Vaga na escola pública mais próxima à residência do aluno. A obrigatoriedade do transporte escolar.
e o EJA preferencialmente articulado com o ensino profissionalizante. Então, bastante outras coisas da LDB, essas alterações aí que foram sofridas na LDB. Mas eu destaquei essas, que é algo assim que está mais atrelado ao nosso dia a dia, de importância, né? Não que os demais não sejam, mas essa questão aqui da obrigatoriedade do ensino tem a ver com o combate ao racismo, né? A questão de vaga é fazer com que os pais não tenham mais aquela desculpa de dizer que o aluno está fora de sala de aula por não existir vaga, porque é obrigatório a existência dessas vagas. O transporte escolar justamente para ter o acesso, né? E a questão do EJA também está articulado com o ensino profissionalizante, porque não basta somente os jovens e adultos saberem ler e escrever, e sim saírem com uma possibilidade de seguir plano de carreira. Então é isso, essa disciplina é de bastante importância. Acredito que toda licenciatura deveria, inclusive, ter mais horas sobre isso, porque todo esse contexto histórico faz um embasamento teórico para a gente entender o que é que a gente já vem avançando e o que ainda precisa ser avançado em relação a políticas públicas na educação. Acredito que a gente ainda tem muito que conquistar, mas é importante destacar que vivemos nas últimas décadas bastante preocupação com a educação, né? E bastante coisa vem acontecendo para que ela melhore. Inclusive, o nosso curso é um sinal, né, de avanço, com a EAD chegando aí a pessoas que ainda não tinham a possibilidade de ir à instituição física. Então, muito obrigada, um abraço, até mais.